geral, o assunto versa sobre layers, camadas e como utilizá-las ou criá-las, por forma a que consigamos ter a melhor rentabilidade dos nossos projetos. Vou começar com um pequeno exemplo que servirá exatamente para perceber como é que se trabalham com layers. Primeiramente, vamos perceber que o quadro de layers ou de camadas pode ser executado na linha de comandos através do comando LA, isto é, basta para isso escrever LA e iremos ver então que o ZWCAD dá-nos as sugestões de qual o comando a utilizar. Neste caso será layer e então teremos o quadro de layers disponível. Este quadro é extremamente simples, tem basicamente para já 3 botões que vamos utilizar. Estes 3 botões serão da criação de novo layer, da eliminação de layers que já não precisamos e da utilização do layer corrente, isto é, da layer que estamos no momento a utilizar, terá sempre de ser escolhido como de current layer. A layer que inicia o ZWCAD é sempre a layer 0, isto é uma layer que não é passível de ser apagada, de ser eliminada e muito menos de ser alterada. Supondo que eu queria eliminar esta layer, para isso tenho então destes 3 pequenos botões aqui o segundo botão, que se bastando deixar o rato sobre esse pequeno botão, diria então delete layer. Vamos experimentar tentar apagar a layer e o ZWCAD coloca-nos logo um aviso. Um destes layers, isto é, o layer selecionado, não pode ser apagado pelas seguintes razões: ou é layer 0 ou def points, no caso será layer 0, ou seria uma layer corrente, isto é, uma layer que estava a utilizar, não é o caso, ou uma layer que está dentro das referências externas, isto é, dependente da referência externa. E finalmente é uma layer que contém objetos, portanto as layers não podem ser eliminadas contendo objetos, daí que não se consegue eliminar a layer 0. Supondo então, no pequeno exemplo que eu tinha dito que vou apresentar aqui, é o desenho de um boneco esse tipo Smile, em que eu vou desenhar os componentes do boneco em causa. Vou começar então por criar uma layer nova e aparece-me então esta mensagem para alterar o nome. Vou começar por pôr rosto do boneco. Esse rosto eu vou colocar com uma cor amarela, basta para isso picar com o rato no quadrado da cor. Portanto, está aqui posicionado Color e então iria escolher Yellow, cor número 2. Neste momento tenho então um rosto para desenhar o boneco. Vou também, como tinha dito, colocar aqui as layers dos componentes que fazem parte deste boneco. Por exemplo, a boca. A boca poderá ser, por exemplo, cian, ou a cor azul claro. Vou aproveitar que ainda estou no quadro de layers para criar olhos. E poderá ser também cian, fica igual. Criar uma layer nova em que vou colocar, no caso, o nariz. Poderá ser vermelho. Para isso pico então na cor e coloco vermelho. Como veem, para já vou dar ênfase só às cores das layers. Vou também colocar aqui, por exemplo, orelhas. E vou dizer que as orelhas são verdes. Para isso escolho então no quadro de cores a layer verde para orelhas. Vou colocar aqui também, por exemplo, cabelo, e que poderá ser amarelo. Poderá ser um amarelo diferente, cor 50. Reparem que apesar de eu criar aleatoriamente as layers, o ZWCAD automaticamente ordena-me por ordem alfabética. Simples. A qualquer altura, e porque se eu pretender realizar mais layers, eu posso acrescentar. Não tem de ser necessariamente feito tudo no mesmo momento. Quero dizer que para desenhar eu terei pouco espaço, apesar de ter isto ampliado, e se este quadro estiver aqui à frente da área de desenho, tenho 2 formas de escondê-lo: ou fechando o quadro de layers e posso realizar novamente layer para chamar novamente o quadro, ou então indo ao ribbon do ZWCAD, picando neste botão, diz Layer Properties e rapidamente tenho disponível novamente o quadro de layers. Outra forma é utilizando este pequeno botão que está aqui no
o lado esquerdo do quadro layers, que se eu escolher, o quadro automaticamente encolhe sempre que eu retiro o rato ou o ponteiro do rato de cima do quadro. Isto é, se aproximar o ponteiro, ele expande, se eu estiver fora, ele encolhe. Neste momento vou permanecer com ele visível e vou escolher a layer corrente para desenhar, por exemplo, o rosto. Como é que isso se faz? Escolhe-se através do rato e utilizando o terceiro botão que diz Set Current. Outra questão importante que eu posso realizar aqui é a ordem alfabética das minhas layers. Se eu quiser colocar as layers ordenadas de Z para A, basta para isso exprimir o cabeçalho onde diz Name e ele ordena-me então por ordem inversa. De reparar que tudo que é números aparecem antes do alfabeto e após isso aparece então o alfabeto de A a Z ou de Z a A. A ordem é definida pelo Windows, isto é, a ordem dos caracteres ASCII. Posso também ordenar por cores e reparem, ao picar em Color ele ordena-me por grupo de cores equivalente, isto é, o ciano fica reunido. Reparem, apesar de ter dois amarelos, este amarelo 50 é uma cor mais alta, é diferente do yellow, e se eu picar em Color ele vai sempre colocar da cor mais pequena para a maior, neste caso red que é cor 1, yellow cor 2, etc, até à cor 50. É muito simples, basta para isso então picar nos cabeçalhos. Como tinha dito, o layer rosto é o layer corrente. Vou então utilizar, neste caso, o layer corrente para desenhar o meu rosto. Vou utilizar para isso uma circunferência. Podemos ver aqui no ribbon que o rosto está escolhido como sendo o layer corrente, independentemente da dimensão, mas neste caso vou escolher de raio 10 para o meu rosto, o rosto do boneco, quero dizer, e não tenho necessariamente de ir ao quadro para escolher a layer com que vou desenhar. Para isso, então, no ribbon tem aqui um pequeno triângulo que ao oprimir eu posso escolher a layer com que vou desenhar. Vamos supor que eu quero desenhar agora a boca e para isso escolhi a boca. Iria, por exemplo, usar, no caso, um arco. Por exemplo, desenhar o nariz, muito simples. Seleciona-se então a layer nariz e neste caso iria, por exemplo, usar um donut de raio interior 0 e cujo raio exterior poderá ser, por exemplo, de... não por 0, poderá ser, por exemplo, de 3, o diâmetro. E agora coloco o nariz do dito boneco. E sucessivamente. Agora iria escolher, por exemplo, para desenhar olhos, iria escolher, por exemplo, uma elipse. E rapidamente também desenho aqui uma elipse. Faria uma cópia. E utilizando a cópia, claro que todas as propriedades, neste caso a propriedade layer, será mantida. Se quiser desenhar então as orelhas, também facilmente se conseguir fazê-lo. Como veem, a utilização das layers é extremamente simples. Embora pudesse fazer aqui um mirror, vou fazer novamente outra orelha e basicamente tenho o meu desenho completo. Ainda tenho a possibilidade de desenhar cabelo, que não coloquei ainda, e vou, por exemplo, utilizar o Revision Cloud para desenhar cabelo. Desculpa que ainda estou no arco. Rev Cloud para desenhar então uns arcos e desenhar aqui um cabelo. Qualquer coisa servirá. E lembrei-me que afinal este boneco ainda precisava da layer pupilas e dentes, por exemplo. Muito simples, voltamos ao quadro layers e podemos acrescentar a qualquer altura as layers que pretendemos. Neste caso as pupilas poderão ser verdes, sim senhor, e ainda vou então, por exemplo, pôr dentes para o mesmo desenho e que pode ser de cor branca. Supondo então que eu queria desenhar as pupilas, e já que estou no quadro aberto eu posso selecionar, fazer corrente e neste momento então posso, por exemplo, criar donuts e desenhar as pupilas no dito boneco. Vou deixar dentes para mais tarde. O que é que mais é importante saber aqui das layers? É significativo perceber que as layers podem ser desligadas e ligadas,
Isto é, se eu desligar a layer rosto, rapidamente se percebe que o meu boneco fica sem rosto. Não fica sem rosto porque o rosto foi escondido. Isto para dizer que eu posso fazer todas as operações de comandos de edição e modificação, como copy, move, rotate, erase, etc. Por exemplo, neste caso vou fazer um copy, posso selecionar o boneco e vou colocar este boneco aqui no lado direito no outro. Isto é, tem uma cópia. O que acontece é que uma layer desligada não existe a forma de, através dos comandos de edição e modificação, afetar essa layer. Isto é, como o layer rosto estava escondido, o comando copy não tem qualquer afetação no mesmo. Como tal, podem utilizar esta forma de trabalhar com layers para, por exemplo, supondo que querem mover ou querem apagar elementos e que não querem que sejam apagados, basta para isso então esconder. No entanto, eu tenho outra possibilidade de criar o mesmo desenho desligando, mas quero dizer não desligando, mas bloqueando. Por exemplo, o rosto pode ser bloqueado através deste pequeno cadeado, e a partir do momento em que eu clico no cadeado, a cor do rosto fica mais desvanecida. Isto é, neste momento este rosto está bloqueado. O facto de estar bloqueado também assemelha-se à forma de funcionamento do, digamos, do desligar e ligar. Se eu fizer agora, por exemplo, um copy ou um move, e ao mover este boneco, o que vão perceber é que ele seleciona tudo, exceto o rosto. Se eu mover o boneco aqui para o meu lado esquerdo, ele move exatamente o rosto, peço desculpa, o boneco, mas deixa o rosto para trás, porque o rosto está bloqueado. E não é possível, por exemplo, fazer um move deste rosto, porque ele diz que um layer está bloqueado. Daí que não é possível, digamos, fazer qualquer operação de edição, modificação sobre a layer bloqueada. Vou só anular e vou voltar a pôr o rosto. Outra situação importante tem a ver com o desligar e ligar e do posicionamento dos objetos. Imaginem que vou desbloquear o rosto, que eu, por exemplo, tinha aqui um nariz e fiz uma cópia do mesmo para uma situação mais afastada, uma posição mais afastada dos desenhos iniciais. Com o Zoom Extends, eu rapidamente também sei onde estará situado ou estarão situados objetos desenhados para além desta área que eu visualizo. Basta fazer Zoom, Extends e rapidamente o ZWCAD mostra-me que eu tenho mais desenho para além dos rostos que aqui estão desenhados. A diferença entre o facto de estar ligado ou desligado é nula, isto é, em termos de posicionamento, se eu desligar o nariz, ele desliga claramente os narizes todos dos ditos bonecos. E se eu fizer um Zoom Extends, da mesma forma que fiz há pouco com o nariz visível, reparem que ele entende a existência de um objeto de desenho situado naquele canto superior direito e faz-me um Zoom Extends em função do que está desenhado. Há uma grande diferença entre o facto de estar desligado ou, reparem que ele está ali, ou o facto de estar congelado. E então, congelar, descongelar tem uma influência muito grande sobre o desenho. Reparem, não tenho o nariz visível e, como fiz há pouco fazendo um Zoom Extends, iria mostrar uma posição do nariz, mas como ele está congelado, o ZWCAD ignora completamente os objetos que estão congelados. Daí que é uma forma de eu poder mostrar o desenho todo visivelmente no ecrã sem ter necessidade de andar à procura de que os objetos são escondidos. Reparem, Zoom Extends, e se voltar a ligar o nariz, evidentemente que se fizer um Zoom Extends, terei então o nariz novamente visível e no posicionamento devido. Reparem que a forma de manusear as layers são muito importantes. A qualquer altura posso sempre ir ao quadro de layers e alterar, por exemplo, uma cor. Imaginando que a cor do nariz não era vermelho, como tinha enganado, era um laranja, eu posso rapidamente fazer a alteração da cor e tudo que é objeto desenhado nessa layer alteram as propriedades da cor.
No tutorial que eu vou seguir a este, é muito importante perceberem que as layers não se resumem somente a aquilo que foi explicado no momento. Vou também mostrar as propriedades dos tipos de linha e ainda das espessuras e simultaneamente a forma de atribuir, digamos, propriedades às layers de maneira diferente para além daquela que é conhecida no quadro de layers. Sejam então atentos à segunda sessão de layers no ZWCAD.